Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos falar agora sobre diversificação, né, que é o próximo tema, né? Depois que a gente falou de custos de transação. Então vamos falar um pouquinho sobre o que significa essa questão da diversificação. Então primeiro vamos começar definindo, né? Lembrar que diversificação não deve ser confundido com diferenciação, né, que foi um tema de algumas aulas anteriores, né? Diferenciar é você colocar algum elemento no produto que é você conseguir que o produto seja percebido de maneira diferente pelo consumidor. Então, a diferenciação é um atributo referente ao produto. E a diversificação é algo referente à empresa, é quando a empresa se diversifica por algum motivo. Então, vou começar com a definição. Então, a gente define diversificação como a expansão de uma empresa para áreas distintas da sua área original de atuação. Então, quando a empresa foi criada para fazer alguma coisa, né, para vender leite, por exemplo, e passa a vender carne, né? Então, a gente pode definir isso como um processo de diversificação. Ela atuava num determinado ramo, passa a atuar num ramo distinto ao dela. Então, ela se diversificou. Então, para que as empresas se diversificam, né? Porque as empresas elas buscam crescer, né? Então, o objetivo de uma empresa, né? Empresas são elementos dinâmicos, né? Então, as empresas sempre vão buscar o crescimento, sempre vão buscar crescer. Então, quando a empresa se expande por uma área diferente da sua área de atuação, a gente pode dizer que houve essa diversificação. Então, a empresa ela cresceu superando os limites do mercado onde ela atua. Então, ela atuava em um determinado mercado, né, ela passou a atuar num mercado diferente, vendendo uma outra coisa. Então ela cresceu dessa forma. Às vezes é muito difícil uma empresa crescer atuando no mercado só, porque às vezes ela encontra barreiras, ela encontra um concorrente forte, ou mesmo ela não encontra demanda suficiente para crescer, né? Então quando ela está atuando no mercado só, ela está restrita aos limites daquele mercado. Por isso que a empresa se diversifica, porque ela consegue crescer, né, para além nos limites do mercado onde ela atua. Então, a concorrência, né, ou mesmo a limitação de um determinado mercado, se for um mercado mais de nicho, né, pode fazer com que a empresa busque se expandir para outros mercados. Então, quando a empresa vai se expandir para outros mercados, onde ela não atuava anteriormente, isso é chamado de diversificação. E também a diversificação pode acabar ajudando a empresa a manter sua posição no próprio mercado original onde ela atua. Então, hoje até tem uma teoria que a competição não se dá mais entre empresas, ela se dá entre conglomerados, né? Então, o fato de uma empresa atuar em outro mercado pode ajudar com que a empresa tenha acesso a tecnologias, tenha acesso a matérias-primas, ou mesmo ela tem um mercado onde ela possa se sustentar em caso de uma turbulência, de uma crise, né? Ela tem um mercado que ela pode se ajudar a sustentar. E isso, inclusive, ajuda a empresa a manter sua posição no mercado original. Então, a diversificação tem todos esses lados e todas essas possibilidades. Quais são os benefícios da diversificação? A gente pode classificar os benefícios da diversificação basicamente em três categorias. Primeiro, né, como eu já citei, ele pode ajudar a empresa a acelerar o seu ritmo de crescimento. Ele pode ajudar a empresa a crescer, porque muitas vezes a empresa pode estar num mercado que tem uma certa estagnação, seja pelo tamanho do mercado em termos de consumidores, seja pelo fato de ter concorrentes, né, fortes. Então a empresa pode estar no mercado estagnado e a empresa não consegue crescer nesse mercado, ela não consegue avançar no market share desse mercado, né, porque o mercado está já muito concentrado e muito estável. Então a empresa é, pode usar a diversificação para ter alguma mudança de direção, de reposicionamento competitivo, né? E isso permite com que ela cresça, né? Então, atuar em outros mercados pode ser uma possibilidade para a empresa crescer e pode ser a única possibilidade que a empresa tem para crescer. Outra questão, né, dessa questão do ritmo é que muitas vezes surgem oportunidades, né, que a empresa pode explorar. Então, a empresa ela tem uma forte condição de explorar oportunidades atrativas. Então vamos supor, tem uma determinada empresa que está sendo vendida.
né? E aí, quem tem condição de comprar essa empresa vendida? Geralmente é uma outra empresa que tem o capital necessário para comprar essa empresa que está sendo vendida, e às vezes pode ser uma oportunidade muito lucrativa, né? Então, às vezes, a empresa se diversifica para explorar essas oportunidades atrativas. Então, essa questão das fusões e aquisições, né, é uma maneira muito rápida de uma empresa crescer, né? Mesmo para o mercado diferente do seu de origem. Outra questão é o incremento de eficiência. Então, às vezes, a empresa pode se diversificar para melhorar a sua própria eficiência. Então, por exemplo, às vezes a gente já viu a questão uh, da empresa se verticalizar, né, de você da empresa assumir uh, atividades em que ela não fazia anteriormente, né? Então, às vezes, a empresa pode assumir a produção de alguma matéria-prima, né, para diminuir os custos de transação, ou mesmo a empresa. Então, a empresa pode assumir atividades, se diversificar para outras atividades que servem de um apoio para a sua atividade principal. E isso pode incrementar a eficiência. Ela pode assumir, por exemplo, a área de transporte, a área de logística. Então, essa diversificação pode vir no sentido de incrementar a eficiência. Isso que a gente chama de economia de escopo, né? Quando produzir dois produtos sai mais barato do que produzir os dois separadamente. Então, às vezes, a empresa se diversifica porque ela pode aproveitar essas sinergias e aproveitar essas economias de escopo e se tornar mais ineficiente. Então, a economia de escopo é um fator que explica por que as empresas se diversificam. Então, a empresa pode se tornar mais eficiente na alocação de recursos. Então, ela pode explorar o seu dinheiro, o seu capital que ela está investindo na sua empresa de uma maneira mais eficiente, se diversificando. E o último fator que explica esses benefícios da diversificação é que a diversificação serve para diminuir riscos. E ela diminui risco justamente fazendo essa estabilização na rentabilidade. Então vamos supor, às vezes, os mercados eles são voláteis, né? Eles são sujeitos a incertezas e estão sujeitos a variações. Então vamos supor que eu tenho um determinado mercado, né? Vou pegar um exemplo bem simples assim. Vamos supor que eu tenho uma sorveteria. Então a sorveteria vai muito bem no inverno, muito bem no verão e mal no inverno. No inverno a venda de sorvete cai. Então, se eu diversificar minhas operações e comprar uma cafeteria, né, geralmente a cafeteria vai vender muito bem no inverno. Então, o fato da cafeteria vender bem no inverno compensa um pouco o fato da sorveteria vender mal no inverno. Então, uma compensa a outra e a rentabilidade meio que se estabiliza. Então, a diversificação, né, ela serve. Isso é um elemento básico, né, de qualquer curso de finanças. Né, que quando eu vou comprar uma ação, ações de empresa, né, eu nunca devo colocar todos os ovos da galinha no mesmo cesto. Né? O ideal é que eu tenha uma carteira de ações, porque quando uma vai mal, a outra pode ir bem e meio que compensar. Então, eu diversificar, eu posso diminuir riscos, porque se alguma empresa que eu tenho que é altamente dependendo do preço do dólar, né, eu posso ter uma outra empresa que possa ganhar com o aumento do dólar. Né? Então, se uma é afetada negativamente por uma alta do dólar, a outra pode ser aumentada positivamente. Então, eu tendo essas duas empresas sobre o mesmo pacote, né, sobre a mesma administração, eu posso diminuir os riscos, né, e deixar os ganhos mais estáveis. Né? Então, isso pode ser um objetivo da diversificação, né? E a diversificação também pode servir para estreitar os laços da empresa com os consumidores, porque se eu atuo em diferentes ramos, né, é maior a chance do consumidor me conhecer e dele me respeitar e de eu ter um certo nome, né, um nome maior para essa empresa e de mais pessoas me conhecerem. Bom, eu posso medir a mensuração, né? Existem algumas medidas de mensuração. A medida que a gente tem, né, que é esse índice de diversificação produtiva, ele é muito parecido com o índice HH, que basicamente ele é o seguinte, né? SD, né, que é o índice de diversificação produtiva,
é 1 menos a somatória de P ao quadrado. O que é esse P? Lá no índice HH, o P era o market share. Aqui, esse índice de diversificação se refere a uma única empresa e a porcentagem do faturamento de uma empresa referente a cada atividade. Então, supor que a empresa atua em 3 ramos diferentes, né, em 3 negócios diferentes. Então, 50% do faturamento da empresa vem de um ramo, 25% do outro e 25% do outro. Então, esse índice de diversificação produtiva é 1 menos 0,5 ao quadrado, menos 0,25 ao quadrado, menos 0,25 ao quadrado. Então, quanto mais diversificada for essa empresa, né, quanto mais seu faturamento tiver diluído em diferentes atividades, mais esse índice D vai se aproximar de 1. Né? Porque mais essa somatória dos P's ao quadrado aí vai se aproximar de 0, então mais o índice de diversificação vai se aproximar de 1. Por outro lado, se a empresa não for diversificada, se ela tiver um único ramo de atividade responsável por 100% do faturamento, essa somatória do P ao quadrado vai ser igual a 1, então 1 menos 1, o índice de diversificação vai ser igual a 0. Então ele varia de 0, né, até 1 menos 1 sobre N, né, que esse 1 sobre N é quando eu tenho N atividades e cada uma é responsável pela mesma quantidade do faturamento. Então tem uma lógica muito semelhante ao índice HH. Bom, a parte mais interessante dessa aula é quando a gente define os tipos de diversificação. Então a gente pode classificar a diversificação em alguns tipos. Basicamente a gente define esses tipos a gente classifica esses tipos de diversificação com base em 2 categorias, né? A gente pode classificar em relação às competências produtivas e gerenciais. E aí a gente pode classificar a diversificação em concêntrica ou em conglomerado. E a gente pode classificar essa diversificação em relação à localização na cadeia produtiva. E aí a gente classifica ela em horizontal ou vertical. Basicamente, a gente tem o seguinte esqueminha, né? Então a diversificação pode ser concêntrica ou em conglomerado. Dentro da concêntrica, a gente pode ter a diversificação horizontal ou vertical. A gente pode ter a concêntrica também em outra cadeia. E a conglomerado é sempre em outra cadeia. Então vamos entender melhor um pouquinho isso. Né? Então vamos começar com esses 2 de cima. Qual que é a diferença entre conglomerado e concêntrica? Né? A diversificação concêntrica é aquela quando envolve a exploração de um núcleo de competências essenciais da empresa. Ou seja, quando a empresa se diversifica, porque ela vai ter alguma vantagem nessa diversificação, referente às suas competências essenciais. Então ela usa algo que ela já tem para ter alguma vantagem competitiva em outras áreas de atuação. Então, por exemplo, quando uma empresa atua, né, ela atua lá e a gente já viu que a gente tem o que a gente chama de economia de aprendizado, então ela adquire algumas competências e às vezes ela pode usar essas competências que ela tem para explorar outros mercados e tirar vantagens de outros mercados. Então, quando a empresa usa essas suas competências para tirar vantagens de outros mercados, né? Nem que seja, por exemplo, tirar vantagem da marca, tirar vantagem de algum tipo de conhecimento. Então, quando ela usa essa diversificação concêntrica para tirar alguma vantagem de um outro mercado, a gente chama isso de uma diversificação concêntrica. E pode ser técnica ou gerencial. Então, às vezes, a empresa tem alguma capacitação gerencial que ela usa para tirar vantagem de uma outra empresa que ela comprou, que ela abriu. A gente chama isso de diversificação concêntrica. Bom, como que essa diversificação concêntrica ocorre, né? Vamos lembrar que eu falei que um dos motivos que uma empresa tem para se diversificar é o ganho de eficiência. Então, a diversificação concêntrica, geralmente essa diversificação buscando um ganho de eficiência. Então, por exemplo, quando a empresa ganha uma eficiência se diversificando por meio do intercâmbio de recursos produtivos, ou seja, o mesmo recurso vai ser usado nas 2 empresas. Né? Então, os mesmos funcionários têm capacidades para atuar nas 2 empresas. As mesmas matérias-primas,
os mesmos gerenciamentos. Então, se as duas empresas juntas são mais eficientes, justamente por o fato de elas estarem juntas, isso é uma diversificação concêntrica. E aí pode se dar essa diversificação concêntrica na mesma cadeia de atuação. E aí eu tenho a diversificação vertical ou horizontal, que eu vou falar um pouquinho mais delas, ou em outra cadeia de atuação, que aí é mais raro, né? Mas é que quando eu uso as competências, mas por uma cadeia completamente diferente. Então eu atuo na cadeia de alimentos e vou vender roupa. Se o fato de eu atuar na cadeia de alimentos tiver alguma vantagem, trouxer alguma vantagem para a minha venda de roupas, seja porque eu tenho acesso a matérias-primas, por exemplo, mas se eu atrair alguma vantagem na cadeia de roupas, eu posso dizer que é uma diversificação concêntrica, mesmo sendo em outra cadeia. Mas os principais tipos de diversificação concêntrica é quando é na mesma cadeia de atuação. E aí eu classifico essa diversificação concêntrica em vertical ou horizontal. A diversificação horizontal é quando eu basicamente compro o meu concorrente ou compro alguém que está do meu lado na cadeia, né? Então, produtos que estejam relacionados aos originais, né, da empresa em termos de mercado. Então, eu atuo no mesmo mercado, mas com empresas diferentes, né? Então, eu utilizo os mesmos canais de distribuição e eu possibilito explorar melhor as economias de escopo. Então, por exemplo, marketing e tecnologia. Então eu atuo no mesmo ramo, mas com marcas diferentes, com produtos diferentes, né? Então alguns exemplos que me vêm na cabeça aí dessa diversificação horizontal, né? Então o Habib's, por exemplo, ele pratica essa diversificação horizontal porque ele também é dono do Ragazzo. Então ele é dono de mais um restaurante, né? Então atua na mesma cadeia, assim, mas vende produtos um pouco diferentes, tem uma marca diferente. Então são duas, é uma diversificação, né? Porque são dois restaurantes diferentes, que têm públicos e focos diferentes, mas eles atuam na mesma cadeia, mas de certa forma eles têm uma sinergia em comum. Outro exemplo bastante famoso é a Copenhagen, que abriu a Brasil Cacau. Então eles são a mesma empresa, mas elas visam mercado diferente, visam públicos diferentes, mas é uma diversificação horizontal, porque elas estão no mesmo ramo, né, na mesma cadeia. Então o Brasil Cacau e a Copenhagen, né? Então permite diversificar risco e ficar menos vulnerável a variações na demanda. Então se eu tenho vários restaurantes, cada um com um foco diferente, né? De certa forma, se um restaurante tem algum problema, né? Então, por exemplo, se eu tenho um restaurante focado em produtos de luxo, né? Em restaurante de produtos de luxo, mas eu abro um fast food que tem entregas. Então eu sou dono dos dois. Eu sou dono do restaurante de luxo, sou dono do fast food. E como são produtos muito diferenciados, não é nem interessante que eles saibam que eu sou o dono, né? Que eu tenho o mesmo produto. Apesar de eles estarem na mesma cadeia que é comida. Mas eles têm uma sinergia, porque os dois é comida. Então eu posso ter matérias-primas para os dois. Eventualmente eu posso ter capacidades gerenciais que permitem eu explorar os dois. Mas eles são em ramos diferentes. Então na pandemia, se eu tiver que fechar o restaurante de luxo, às vezes o fast food vai ter um pico porque as pessoas vão pedir mais lanches em casa, por exemplo. Né? Então eu consigo diversificar os ricos e ficar menos vulnerável a variações na demanda. Né? Por exemplo, a sorveteria que vende café no inverno, né? Então eu me diversifiquei para o mesmo ramo, né? Para a mesma área, que é a área alimentícia, mas eu tirei alguma vantagem disso. Né? Então isso é uma diversificação concêntrica horizontal. E a diversificação vertical é quando que a gente já viu lá passado lá no curso de transação, que é a questão da verticalização, né? É que quando a empresa assume diferentes estágios da sua cadeia produtiva. Então ela passa a produzir suas matérias-primas, né? Então relaciona-se àquela integração vertical que a gente falou na aula passada, né? Então quando os custos de transação são muito altos, a empresa passa a produzir. Então quando eu tenho risco moral, por exemplo, né? Quando eu tenho possibilidade de ter ações oportunistas, a empresa pode assumir estágios anteriores ou posteriores da sua cadeia. Então ela pode assumir o setor de transportes, ela pode assumir
outros ramos da cadeia visando se proteger desses custos de transação. Então é uma diversificação, porque ela passa a produzir coisas diferentes do seu ramo original de atuação, mas visando controlar essa cadeia, né? Controlar essa cadeia de suprimento. Então, por exemplo, querendo reduzir os custos de transporte, aproveitar economias de escala de escopo, a empresa pode ter essa diversificação vertical. Um exemplo que me vem à cabeça aqui também é o Habib's. O Habib's, ele controla muito, ele é dono de vários elementos da sua cadeia. Então, o Habib's é dono de fazendas de leite, é dono de produção de carne, então ele é dono de uma série de empresas que fabricam as matérias-primas para ele produzir lá o seu fast food, né? Então o Habib's tem essa opção ela tem bastante essa opção de diversificação vertical. Outra questão da diversificação vertical, né, que ela pode servir de barreira de entrada para novos entrantes. Então, se a empresa controla a cadeia de suprimentos inteira, né, ela controla tudo, desde da matéria-prima até a distribuição final, uma empresa, um concorrente do Habib's, por exemplo, pode ficar sem acesso a canais de distribuição, a matérias-primas, justamente porque essa empresa controla tudo, né? Então essa diversificação pode ser para trás, né, quando a empresa compra seus fornecedores de matéria-prima, ou para frente, né, quando a empresa compra os seus canais de distribuição e passa ela mesma a controlar os seus canais de distribuição. Uma coisa importante é que a diversificação vertical ela serve para você explorar eficiências de mercado, né, como eu falei, porque é uma diversificação concêntrica. Ela serve para diminuir custos de transação, mas a diversificação vertical, ao contrário da horizontal, não serve para diminuir riscos, né? Porque a diversificação horizontal eu diminuo o risco porque eu estou dentro do mercado atuando em vários segmentos. Mas a vertical não. A vertical eu estou simplesmente controlando a cadeia. Então, se o negócio vai mal, geralmente a cadeia inteira sofre, né? Então, diversificação de riscos não é um dos fatores que levam a empresa a ter essa integração vertical. Então, a empresa vai estar mais sujeitos a riscos na integração vertical do que na horizontal. E a gente tem a diversificação em conglomerado. Diversificação em conglomerado, ao contrário da concêntrica, né, ela compreende um conjunto de atividades que não tem nenhum relacionamento entre si. Então a empresa tem uma coisa e vai fazer uma coisa completamente diferente. Como, por exemplo, uma empresa que produz bebidas que compra lá uma lanchonete. Então são atividades que não estão relacionadas entre si, são marcas diferentes, matérias-primas diferentes, tipo de gerenciamento diferente, tudo diferente. Então o que é usado numa empresa não pode ser utilizado para nada para outra. Então não dá para uma empresa usar nada dela para você melhorar a outra. Então, o objetivo dessa diversificação em conglomerado não é melhorar a eficiência, ou posicionamento, ou diversificar rico de uma empresa. Essa diversificação em conglomerado ocorre simplesmente porque surgiu uma oportunidade, a empresa tinha o dinheiro e foi lá e investiu. Então, basicamente, é isso que a gente chama dos grandes conglomerados, né? Então, surgem novas oportunidades de investimento e aí a empresa compra, né? Então, a empresa... por que a empresa se torna conglomerados, né? Sempre é mais vantajoso para a empresa se diversificar se ela puder aproveitar alguma sinergia, né? Puder aproveitar algo do que ela já faz para melhorar com essa diversificação. Mas às vezes a empresa é tão específica, né, que não dá para ter essa sinergia. Então a única maneira da empresa se diversificar é realmente em áreas completamente diferentes. E aí surgem os grandes conglomerados, né? Ou se uma empresa sofre algum tipo de tecnologia radical, né, que congela o mercado, às vezes ela tem que ir para um ramo diferente, né? Um exemplo que me vem à cabeça um pouquinho é a Netflix, né?
Se bem que a Netflix, não sei se foi exatamente uma diversificação em conglomerado, mas a Netflix, ela começou as operações dela vendendo DVDs. E aí depois ela acabou partindo para o streaming, né? Então não deixa de ser uma diversificação com base porque houve uma tecnologia radical que foi o streaming, que derrubou totalmente o mercado anterior dela de DVDs, né? Mas de certa forma o fato dela trabalhar com filmes não deixa de ser uma sinergia. Então talvez foi uma diversificação mais concêntrica, né? Mas às vezes simplesmente não tem como, a empresa tem que ir para outro ramo de atuação, mudar completamente, né? Justamente porque essa inovação radical, essa tecnologia, simplesmente sepultou o mercado onde ela atuava originalmente. Então, por que atualmente a gente tem esses grandes conglomerados? Né? Então, se a gente pensar em empresas muito grandes, como a Unilever, por exemplo, né? A gente pode dizer que elas são grandes conglomerados, porque são empresas altamente diversificadas. Né? E a gente tem, lógico, muitas das coisas que a Unilever faz são concêntricas, né, porque utilizam sinergias. Então ela faz pasta de dente, sabonete, então produtos de limpeza, mas ao mesmo tempo ela faz produtos alimentícios, que não tem nada a ver com produto de limpeza. Então aí a gente pode dizer que ela é um conglomerado. Então como a gente tem esse desenvolvimento de modernas técnicas gerenciais, né, uh, possibilitou que as empresas ficassem muito grandes, né, e possibilitou que a gente tivesse esses grandes conglomerados. Inclusive, uma das previsões aí, né, que no futuro a gente vai ter grandes conglomerados concentrando tudo, né? Então, desde do armazenzinho da esquina até o cinema, tudo vai estar na mão de poucas pessoas e poucos conglomerados, né? Então, essas técnicas gerenciais, as tecnologias de informação, possibilitaram, né, que o gerenciamento desses grandes conglomerados fossem possíveis, né? E também, assim, empresas grandes, né, acabam tendo mais acesso a capital, porque as empresas grandes podem. Elas tendem a ser mais seguras e dar mais garantias para as empresas, né, para os bancos, né, que emprestam capital. Então, geralmente conglomerados vêm de processos de fusão e aquisição. Né? Então, e outra questão do conglomerado é que geralmente fusões e aquisições no mesmo mercado podem ser alvo de órgãos como o CAD. Né? Então, por exemplo, eu lembro de algum tempo atrás que a Sadia se fudiu com a Perdigão. Né? Então aí no caso foi uma fusão, né? E aí foi uma fusão no mesmo mercado. E aí, lógico, ela é alvo do CAD e às vezes pode até barrar, né, essas fusões e aquisições. Se uma determinada empresa compra outra de um ramo completamente diferente, aí o CAD não tem nada a ver com isso, porque porque aí eu não estou atuando no mesmo mercado, eu não estou dominando o mercado, então eu não posso virar um monopólio. Então, o conglomerado também serve para a empresa fugir desses órgãos, né, de defesa do consumidor e conseguirem crescer. Então, basicamente, eu tenho duas formas de diversificação. Eu posso criar uma capacidade produtiva nova, que é o crescimento interno. Basicamente é o seguinte: a empresa atua num determinado mercado e ela tem dinheiro, né, ela acumula dinheiro, resolve investir num outro tipo de mercado. E aí é uma diversificação com base em capacidade de produção nova. Mas o tipo mais comum de diversificação é através de fusões e aquisições, ou seja, a empresa compra, né, ela se funde com uma empresa que já existe e ela passa a ter essa outra empresa dentro dela e isso permite fazer uma diversificação. Né? Então é o que a gente chama do crescimento externo, ou seja, não é uma capacidade produtiva nova que é adicionada no setor. É simplesmente uma mudança de mãos. Né? A capacidade produtiva estava nas mãos de alguém e passa aí para outras pessoas. Então a maior parte dos processos de diversificação vão ocorrer dessa forma, através de fusões e aquisições. E essa forma de fusões e aquisições é uma maneira de se diversificar com muito menos risco, porque é uma empresa que já existe. Né? Então se a empresa quiser começar do zero, montar uma empresa, ela tem que assumir todos os riscos que ela teve quando ela abriu da primeira vez. Se ela simplesmente faz uma fusão, aí ela já é uma empresa que já funcionava e é muito mais fácil a empresa essa diversificação dar certo. Então, basicamente era isso. Agradeço aí
pela atenção e até a próxima. Muito obrigado.